Olá, meus queridos irmãos, a paz de Cristo, o evangelista, o profeta jamais visto. Eu sou Antônio Poeta, aquele que luta para alcançar a sua meta. Se o inimigo não gostar, agindo Deus em minha vida, quem impedirá? É só ele sair da reta. E tudo que Deus prometeu na minha e na sua vida se cumprirá. Meus queridos e amados irmãos, meditando aqui na palavra de Jeová, algo me chamou a atenção. Aleluia! Você que é escolhido por Deus, aleluia, desde o ventre para uma grande missão. Estou falando aqui dos pastores, né? Daqueles que são realmente escolhidos por Deus. Porque tem muitos, eu não estou falando dos que se fizeram pastores, mas daqueles que Deus ungiu, como ungiu Davi e outros mais. O lugar daquele que foi chamado para governar, para apacentar, é na igreja, é no templo, cuidando do rebanho, porque lá Deus vai se manifestar. Lá a glória de Deus, aleluia, vai encher o templo, para ungir os filhos seus. Só que hoje os pastores estão fazendo a coisa tudo contrário. Eles estão correndo atrás de status e deixando o rebanho solitário. A mercê do lobo, a mercê da onça pintada, a mercê da enxurrada, a mercê de tantas coisas. Porque os pastores já não enxergam mais nada, porque esqueceram a sua chamada. Hoje eles querem, se tem o dom de louvar, já não são mais levita, eles fazem questão de ouvir as pessoas falar, o cantor gospel, ou o artista gospel. Hoje acabou aquele negócio de dizer, vamos ao culto do Senhor, não, vamos no show. O artista fulano de tal está lá louvando a Deus hoje. O cantor gospel fulano de tal está lá louvando a Deus. Aí você vai, naquele grande estádio ou no ginásio, coisas parecidas, e você vê ali, não tem diferença. Ninguém sente a presença, apenas emoção. Nada tem a ver com a casa de Deus, a casa de oração. Onde a glória de Deus se manifesta e alegra o coração do irmão. Ali, mas é só emoção, é gente com celular tirando selfie, tirando foto do artista. As pessoas não conseguem nem se concentrar. Meus queridos e amados irmãos, eu posso até afirmar, Deus não está lá. Porque na Bíblia se fala de levitas que adoravam a Deus no templo, na igreja. Isso eu estou falando, se Deus quer enviar missionários para anunciar a sua palavra, missionário é andarinho. Ele levanta do meio do rebanho. Ele levanta alguém e honra ali com o dom, como se diz assim, de levita, de adorar a Deus. Não sou contra ele ir lá e gravar, eternizar a sua voz, para depois que partir, ficar aí para os seus e para as pessoas ouvir, e sentir através dele, mesmo não estando mais nessa terra, a presença de Deus, tudo bem. Mas o pastor, aquele que Deus separou para cuidar do rebanho, aquele que Deus ungiu, como ungiu Davi, como usou o profeta para ungir Davi, ele tem que estar no templo cuidando do rebanho. É lá que a glória de Deus vai se manifestar. Vamos ver o que diz no capítulo 2 de Lucas, o médico amado, versículo 8 em diante. Presta atenção. Ora, havia naquela mesma comarca
Pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, né? Ou seja, eles não estavam num palanque político, não. Eles não estavam na congregação enganando os irmãos para ganhar voto, não. Eu sou o pastor tal e tal e tal, e se sentindo grandão, como eu já falei, para enganar os irmãos, né? Apenas para se promover politicamente. E está lá na frente, com o braço no ombro, e muitos ladrões, né? Entre aspas, nem todos, né? Ainda tem homens sinceros. Só que quando o sincero se manifesta, o insincero faz a festa. Isso é uma realidade. Pois é, meus queridos, o lugar de pastor é na igreja, que é o lugar que Deus, né, o nosso Senhor, chamou, cuidando do seu rebanho. Olha o que diz o versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Entendeu? Então ele estava ali no campo, né? Ali no campo de oração, ali no monte, né? Cuidando do rebanho, né? Das ovelhas de Deus. Aí o que aconteceu? De repente o anjo do Senhor veio e se manifestou a ele. Glória a Deus, e a glória do Senhor se manifestou de uma maneira poderosamente ali. E Deus o revelou algo muito importante. Hoje está muito difícil você ir na igreja e ouvir alguma revelação de verdade. Você só vê isso, aquilo, outro e tal, e na realidade não vê nada acontecer. Não passa de simples emoções. Não estou aqui, como diz aqui, globalizando, né? Ou seja, falando em geral. Ainda tem lugares que Deus opera, né? Mesmo que seja timidamente, mas opera, né? Então o resplendor de Deus caiu sobre aqueles pastores porque eles estavam na igreja apacentando o rebanho. Ele estava na casa de oração, ele estava no monte, ele estava cuidando do rebanho. Davi foi escolhido por Deus, ele não era soldado do exército de Saul, não. Ele era pastor de ovelha, estava lá apacentando a ovelha, que era mais humilhado, o ruivo, né? Mais baixinho de todos. Foi o que foi escolhido por Deus, foi aquele que ninguém viu ele, que ele não quis aparecer, né? Agora, depois da escolha, sim, aí ele tinha que aparecer. Igual você que foi escolhido, você tem que aparecer, porque não se acende uma luz para se esconder, e sim para colocar em cima do velador, para que ilumine toda a casa. Esse é o papel do pastor. Versículo 10. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então é isso aí. Nós vamos à igreja, nós ovelhas somos necessitados de Deus. Vamos para ouvir Deus falar. E hoje em dia, meus queridos, está difícil de acreditar. São tantas profetadas, né? São tantas coisas que a gente vê acontecer, vê ser falado, mas não vê o resultado. Essa é a realidade. Aí, o que acontece? Oh, aleluia! Aí, o rebanho perece. Porque o mundo vai se infiltrando, porque o Espírito de Deus vai se afastando. Aquele que estava ao lado, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e o livra, ou seja, do lado, ao redor aqui. Aqui ao redor de mim tem anjo. Tem, a Bíblia diz, né? Se eu sou filho de Deus, o anjo do Senhor está do meu lado, e eu sou filho de Deus. Então eu creio pelos olhos da fé que o anjo do Senhor está do lado. O que aconteceu com Eliseu? Que o servo dele estava morrendo de medo, ele falou, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. O que está precisando hoje é que Deus abra os olhos desses pastores, que estão entrando, se filtrando na congregação, como um pastorzão, para conseguir ilubriar os irmãos, conseguir votos dos irmãos, né? E depois que sai da congregação, está lá de braço dado, né?
com aqueles que eu não quero nem dizer a palavra. Quem for poeta já sabe o que eu queria dizer. Então, meus queridos, isso não pode Deus se agradar dessas coisas. Como já falei, o lugar de pastor é na casa de oração, é no monte, intercedendo pelos irmãos. O pastor, ele é o cientista espiritual. Se ele é cientista espiritual, ele tem que conhecer as ovelhas. Ele tem que conhecer as ovelhas. Ele tem que saber o estado das ovelhas. Ele tem que estar atento, às condições das ovelhas, como as ovelhas estão andando, o que está acontecendo, como eles estão passando, para que ele possa estar ali intercedendo, para que ele possa estar ali fazendo um propósito com Deus e pagando preço pelas ovelhas. O pastor foi chamado para pagar o preço pelas ovelhas, e não para se promover politicamente e virar artista gospel, porque hoje é o que está acontecendo. São celebridades. E a gente sabe que o Deus de verdade, ele trata essas pessoas como ídolos, porque se tornam ídolos, passam a ser adorados. Aqueles que são liderados, que vão lá, eles se esquecem de Jesus. Na realidade, estão adorando o artista gospel lá. Aí quando você vê, já tem nego dançando e tudo, e mistura aquela coisa, aí você não sabe mais quem é quem. Então, meus queridos e amados irmãos, concluindo essa mensagem, lugar de pastor, aleluia, se Deus te deu o dom de louvar, louve no templo. Até grave, eternize a sua voz, mas não queira o maior topo alcançar nessa terra. Mas eu te aconselho primeiro o reino de Deus buscar e das ovelhas dele cuidar, na presença daquele que jamais erra. E tudo que ele prometeu, pode acreditar, mesmo que você seja preso, alguém vai te soltar, ou alguém vai usar outro lá não sei aonde para sonhar, para você interpretar, para que Deus possa, diante de todos os seres viventes, nessa terra que fez o Deus onipotente, te exaltar. Lucas capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 10.